noite a todas as mulheres. Sejam bem-vindas. Estamos aguardando. Olha o nosso convidado. Boa noite. Boa noite, pastora Jô, tudo bem? Tudo bem, doutor? E você? Graças a Deus, bem. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, tá? Então tá O bom, áudio tá bacana. tá legal, então. Temos bastante mulheres assim na expectativa de receber algo nessa noite. O conhecimento é sempre algo que nos agrega e que a gente pode carregar para o resto da vida, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, né? E assim, uma coisa muito interessante que eu aprendi uma vez com um pastor meu, ele disse assim, Walter, eu não gostava muito, Jô, de participar de treinamentos e tal. Ele falou assim, faz o seguinte, vai lá, participa, sabe por quê? Tem dois grandes ensinamentos, pelo menos. Primeiro, se for bom, você aprende como fazer. Se não for bom, você aprende como não fazer. Eu falei, show de bola. Eu falei, eu trago isso para minha vida, sabe? Então, assim, eu costumo participar. Então, em tudo tem ensinamento, a gente tem que tirar proveito. Claro, tem coisa que a gente não aproveita nada, né? Mas filtra e retém aquilo que é bom, né? Conforme a Bíblia diz. Retém aquilo que é bom, o resto tira fora, né? Verdade. Doutor, você é biomédico há quanto tempo? Eu sou biomédico formado há 32 para 33 anos. Esse ano completa, no final do ano agora, 33 anos de profissão. E assim, é de paixão, né? Eu sou apaixonado pelo que faço e desde lá do início da minha formação. Na verdade, quando eu entrei na biomedicina, eu nem sabia o que era biomedicina, que eu queria medicina, né? Aí não consegui entrar e fui fazer biomedicina, acabei me apaixonando e depois não me vejo médico em época alguma da minha vida. Falei, não, tá bom demais, é o que Deus preparou para mim, então vamos em frente aqui. E aí você agregou nessa sua jornada de biomédico, você agregou uma outra ferramenta. Que ferramenta é essa? Pois é, eu desenvolvi, na verdade, assim, ao longo da minha carreira, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, né, de lidar com gente, né, e, e aí até num dado momento da minha vida eu nem me dava conta de que eu tinha facilidade para lidar com pessoas, né, e eu ganhei um presente da minha gestora na época, a minha patroa. Ela me deu uma tarefa difícil e me botou numa fogueira danada, porque uma reunião de supervisores, eu era um dos supervisores, e ela me disse assim, ó, a partir do mês que vem nós vamos fazer treinamentos aqui na empresa, e o primeiro treinamento quem vai dar é o Valtinho. Eu falei, como assim? Ela não tinha combinado nada comigo. Eu falei, poxa, aí ela falou, não, você. E nós vamos falar sobre relacionamento interpessoal. Se vira. Mas não, é para você. Aí eu fui perguntar para ela depois, por que eu, né? Porque você se relaciona bem com as pessoas, porque você tem facilidade para lidar com as pessoas, porque a sua equipe é a única que não tem conflito, então é você, se vira. Aí eu ganhei um presente dela. E de lá para cá, eu comecei a investir mais nisso, porque daí eu fui preparar o treinamento e me apaixonei. Aí eu nunca não parei mais, né? Então faço palestras a respeito de relacionamento interpessoal. E aí fui investindo, e de 4 anos para cá eu fiz uma formação em coach, e hoje eu sou Master Coach, trabalho também com desenvolvimento humano, preparando pessoas, preparando líderes, preparando equipes, né? E aí tem um pouquinho para agregar as pessoas, né? A minha missão de vida é realmente proporcionar às pessoas que elas tenham possibilidade de mudarem, de serem melhores, né? Então, agreguei essa parte aí que eu acho que é fantástica. E Amo você de paixão mesmo. também é analista comportamental, então, ou seja, as pessoas que se aproximam de você, você logo consegue filtrar o perfil de cada uma delas, é isso? A gente vai trabalhando, né, e vai pegando experiência e tal, então você consegue agregar aquilo que você tem de teoria. Então você começa a analisar as pessoas e
pouco tempo assim, como essa pessoa tem esse perfil, essa tem esse outro perfil e tal. Às vezes a gente se engana, né? Mas na maioria das vezes já dá para, sem fazer o teste mesmo, a gente já consegue evidenciar assim, mais ou menos o perfil da pessoa, né? Porque aí conhecendo o perfil fica mais fácil de trabalhar com cada uma delas, né? Nossa, aí é show de bola, né? Porque cada uma tem o seu perfil, né? E aí cada pessoa age de uma forma diferente, e tal. E quando eu conheço o perfil da outra pessoa, eu consigo me controlar um pouco mais nas minhas ações, né, nos meus passos, né? E aí o convívio fica melhor, né? Fica mais agradável, né? Muito interessante investir em relacionamento interpessoal, investir em conhecimento, investir em análise de perfil comportamental. É muito bom. Doutor, foi difícil para você descobrir meu perfil ou não? Ah, o seu foi fácil, porque é parecido com o meu. Aí foi mais fácil, né? Então, assim, a gente tem sempre dois perfis, né? Quer dizer, nós temos os quatro perfis, né? Só que dois real são sempre mais, né? Tem gente que tem um só bem alto, o restante para baixo. Tem gente que tem três, mas eles são mais raros, né? Geralmente a gente tem dois perfis. E um é o que sobressai mais, né? E o seu perfil é muito próximo do meu, então foi fácil demais de, de, de confirmar. Depois a gente fez o teste, né, Jô? E aí Uhum. confirmamos, né? E aí foi isso mesmo. Que bacana. Doutor, então existe a possibilidade da pessoa ir melhorando o comportamento dela ao longo da vida, ao longo dos anos. Então, aquele ditado que pau que nasce torto morre torto, isso é mentira. Totalmente, totalmente. Você está diante de uma pessoa que foi transformada, que foi mudada, né? E, inclusive, uma vez fiz um treinamento de uma empresa, e aí chegando lá, conversando e tal, eu fui interrompido por um dos colaboradores da empresa e ele disse assim, o que você está falando aí, não acredito em nada não. Eu falei, mas por quê? Não, o ser humano não muda não. Eu falei, muda, rapaz, muda sim. Não, não muda. Então me dá um exemplo. Eu falei, você está diante de uma pessoa que foi transformada, que mudou por completo, né? Aí no treinamento, o dono da empresa, que foi quem me contratou, ele trabalhou comigo há 30 anos atrás. Então, ele me conheceu de antes e de agora. Ele viu a transformação, ele viu a mudança, né? E aí ele perguntou assim para mim, aí o rapaz falou assim, é verdade mesmo, ele mudou mesmo, porque ele não era nada como ele é agora, não, ele é bem diferente agora. Então, assim, pastora, eu não costumo falar de coisas que eu não vivencio. Então, eu não estaria aqui falando contigo hoje se eu não acreditasse nisso, se eu não fosse parte integrante disso, né, de mudança, né? Então, o ser humano muda sim, só que ele precisa querer, né? Se não quiser, não vai mudar, né? Então, o primeiro passo é querer mudar. E aí muda, né? Bacana. E existe alguns passos que nós podemos seguir para ir melhorando? Como que Ah, funciona? tem alguns passos interessantes, né? Inclusive, a proposta aqui é de apresentar hoje 10 passos para poder alcançar ali um relacionamento interpessoal interessante, né? É claro que eu passando por esses 10 passos não significa que eu vá chegar lá na frente e já estou transformado. Não, não é assim também. É o tempo, né, que vai levar você a essa transformação, a essa mudança, né? No nosso caso aqui, a gente está bem em família e à vontade para falar, né, do meio cristão, que tem um fator primordial aí, né, que é Jesus Cristo, que muda tudo. Quando ele entra na vida da gente, transforma por completo. Mas ainda assim, eu posso ser resistente ao ponto de não permitir essa transformação completa. Então, quando eu permito, aí as coisas afluem com mais naturalidade e vai muito melhor e a gente consegue alcançar esses 10 passos com mais facilidade, mais tranquilidade. Embora tenha alguns passos aí, na minha opinião, são bem complicados de seguir, né? De passar por ele, né? Porque é difícil, tem algumas situações na vida que são realmente difíceis, né? Mas tudo é possível, tudo.
É só ter perseverança, investir, permitir-se e permitir a ajuda das pessoas também, que a gente vai mudar. Que Não tenha bacana. dúvida. Mulheres, papel e caneta para vocês anotarem aí os 10 passos, e eu tenho certeza que com Jesus no barco e esses 10 passos, nós podemos ser pessoas muito melhores. E se você anotar e praticar, tenho certeza que será assim na sua vida também. Como foi na vida do doutor, como foi na minha e tem sido até hoje, vai ser na sua também. Então, bora lá para esses passos, doutor? Vamos lá. Primeiramente, quero começar agradecendo você pelo convite, de estar aqui conversando com o seu público, né? Hoje, pelo que eu estou vendo aqui, só mulheres, né? Um público feminino, afinal de contas, as lives que você tem feito, parabéns pela iniciativa, né? Mulheres que inspiram, e eu verdadeiramente creio, acredito que as mulheres podem fazer a diferença, inspirando homens e mulheres a serem melhores e a ter um relacionamento interpessoal melhor, sobretudo, e onde começa, que é dentro do lar. Né? E ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo aqui de quarentena, é super importante o papel da mulher nesse sentido. Muito bem, Jô. Eu quero iniciar também definindo o que é relacionamento interpessoal. Existem várias definições, mas tem uma que eu acho fantástica, né? Que é uma interação entre duas ou mais pessoas que envolve autoconhecimento, comunicação afetiva, saber escutar o outro, aprender com as diferenças. E essa definição, para mim, é a base do relacionamento interpessoal. A gente tem, me perdoem as pessoas que acreditam na teoria da evolução, mas eu não posso acreditar nisso, vendo toda essa beleza que a gente tem no mundo e o ser humano, que a gente veio de uma criação. E essa criação foi Deus quem proporcionou, foi tudo obra dele, né? Então eu parto do princípio do criacionismo. E lá no começo, Deus olhou para o homem e falou assim, ó, não é bom que o homem esteja só, fique só. Vou fazer uma ajudadora para ele, né? E aí ele fez, então, Adão, tinha feito Adão, fez a Eva. E interessante que ali começou o primeiro conflito. Olha só, coloca-se um homem e uma mulher para se relacionar bem, e logo de cara os dois ali começa o conflito. De que forma? O erro de Adão e Eva, não pode comer desse fruto, foram lá, comeu e tal. E aí então vem a transferência da culpa. Olha que coisa interessante. Não, Senhor, não fui eu. Foi a mulher que tu me deste, que me deu do fruto para comer. Olha o primeiro conflito de relacionamento interpessoal. Começa logo ali, né? E onde é que a gente usa o relacionamento interpessoal? Na família, na sociedade, na profissão, no meio eclesiástico, na igreja, em todo lugar. Em todos os momentos, a gente está usando o relacionamento interpessoal. Online, virtual, eu e você aqui estamos nos relacionando nesse momento com o teu público. Então, o relacionamento interpessoal a gente usa em todos os momentos. Eu trouxe aqui um dado estatístico, não sei se você sabe, mas em abril a revista Pais e Filhos publicou um dado preocupante. Aumentou, comparado a abril de 2019, o número de pedido de informação, de procura a advogados para divórcio, sobre divórcio. Aumentou em 177%. É muita coisa. E aí a reportagem vem trazendo lá os motivos e tal, e muito tem a ver com o momento de quarentena que a gente está vivendo. Porque as pessoas desaprenderam a se relacionarem em família. Por conta de que sai muito cedo de casa, volta muito tarde,
E aí tem de convívio mesmo com o familiar, dá 2, 3 horinhas, 4 horas, quando muito, né? E aí no dia seguinte começa tudo de novo. E aí durante a quarentena tem que ficar 12 horas acordado junto. As pessoas começaram a entrar em conflito. E aí 177% é muita coisa. E aí um dado também para a questão profissional. Esse é um dado mais antigo, mas que ele ainda é antigo, mas atual, né, para os nossos dias. Uma pesquisa do Instituto Gallup diz que 67% das pessoas que se demitem, elas se demitem do seu líder e não da instituição onde trabalha. 66%. E 87% das pessoas são contratadas pelo seu perfil técnico. E olha só, demitidas pelo seu perfil comportamental. Então as pessoas são contratadas porque entendem, conhecem do assunto, mas são demitidas porque não sabem se relacionar com as pessoas. Olha o tamanho da importância de se investir em relacionamento interpessoal. É na família, é na sociedade, é dentro da igreja, é na profissão, no trabalho. Aqui o dado vem falar de líderes, né? Mas também das pessoas que são demitidas sem ser líder, porque elas são contratadas porque são boas tecnicamente e são demitidas porque não sabem se relacionar. Então é muito importante e assim, de novo, parabéns pela iniciativa aqui de a gente falar sobre esse assunto, porque para mim isso é fundamental no nosso dia a dia e é onde a gente anda, né? Então você, no seu trabalho, você recebe lá pacientes de todo lugar, de todo perfil. E tem pacientes que são mais estourados, outros são mais calmos, um entende, outro não entende o que está acontecendo ou tal. E aí você tem que saber se relacionar com as pessoas, né? E aí, então, é importante demais esse assunto. E aí a gente entra então no primeiro passo, para não ficar conversando muito aqui, vamos direto aos passos, né? E o primeiro passo é escolha. Eu escolho me relacionar bem ou mal com as pessoas. Ninguém me obriga. Eu não sou obrigado a me relacionar bem com as pessoas ou mal com as pessoas. Sou eu que faço as minhas escolhas. O que eu tenho que ter em mente é que, a partir das minhas escolhas, vão gerar um resultado ou outro. Ou seja, os meus resultados dependem diretamente das minhas escolhas. Quando eu levanto de manhã, eu tenho a escolha de me relacionar bem com os meus familiares ou não. Eu posso chegar no meu trabalho e me relacionar bem com os meus colegas ou não. Eu posso chegar lá e falar, não estou para ninguém, hein? Fechado, me tranco na minha sala e pronto, acabou. É uma escolha. Eu escolho, ninguém me obriga. Né? E é muito legal isso, porque lá em Deuteronômio 30, 19 e 20, Deus fala, ó, eis que chamo hoje como testemunhas contra vocês, céus e terra, que estou lhe dando a opção de escolha, vida ou morte. Mas ele dá o conselho, né? Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e sua descendência. Né? Então, sem relacionamento interpessoal saudável, não há vida saudável. A gente tem relacionamento, tem, só que se não tiver escolhas boas, relacionamento saudável, não vai ter vida saudável. Então, a gente precisa tomar ciência disso, tomar cuidado com essas coisas. Eu escolho estar aqui, eu escolho estar ali. A gente está sempre diante de, no mínimo, 2 escolhas. Ir por um caminho ou por outro. E tem uma terceira. Posso não ir por esse, não por esse. Posso ficar onde eu estou. Né? Então, as escolhas estão diante de nós. E o legal disso tudo é que Deus trouxe homem, trouxe mulher para se relacionar, teve conflito, Deus dá a oportunidade da gente mudar o nosso perfil, o nosso relacionamento, e Deus fala assim, vai indo por aqui, não vá por aqui.
Os conselhos estão todos... A Bíblia está cheia de orientação para nós, né? De caminho a seguir, de como se relacionar, né? E aí, permita-me voltar um pouquinho lá, quando dei o exemplo do rapaz que me questionou, que não acredita que muda. Ele falou assim, tá, então como é que você mudou? Eu falei, esse aqui é um treinamento profissional, mas eu não posso deixar de responder para você, porque eu tenho que falar. Cristo mudou minha vida. Quando ele entrou na minha vida, começou a mudar tudo, mas eu me permiti. Eu me permiti ser transformado, mudado. Eu quis ser mudado. Eu fiz a escolha de mudar, né? A partir do momento que eu aceitei a Cristo. Aí, de lá para cá, até o final ele estava no comecinho do treinamento, né? Até o final do treinamento ele ficou assim bem tranquilinho, não falou mais quase nada, tal. Quer dizer, entendeu, né, o baque. Mas é isso, as pessoas que me conheceram antes e me conhecem hoje sabem dessa mudança, dessa transformação. E aí, quando eu escolho bem me relacionar com as pessoas, eu parto para o segundo passo, que é o autoconhecimento. Eu preciso saber quem realmente eu sou. Será que... É uma pergunta que a gente tem que fazer de vez em quando. Será que realmente eu me conheço? Quando eu olho no espelho, eu enxergo alguém, eu vejo alguém que está aquém ou além do que deveria enxergar? Quando eu olho para o espelho, eu enxergo o Walter que tem as suas limitações, mas que sabe que pode ir além, se investir, se aprender, se conhecer, se capacitar. Ou eu vejo o Walter sempre além, ou seja, para cima, acima das limitações, ou seja, eu não tenho limitações. Então a gente precisa olhar e entender que eu tenho as minhas limitações. Eu sei até onde eu posso ir, por que caminho eu devo seguir. E se eu não tiver conhecimento de um determinado assunto, eu vou buscar ajuda, né, para poder me capacitar mais. E tem um texto em Romanos, no capítulo 12, que fala assim, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. Olha que coisa linda. Equilibrado. Nem enxergar além, nem a quem. É na medida certa. Né? E eu preciso, quando eu olha que coisa bacana isso, pastor. O autoconhecimento, quando eu olho para mim, invisto em conhecer-me cada dia mais, o autoconhecimento nos dá a oportunidade de reconhecermos ou conhecermos como seres únicos e especiais, criados à imagem e semelhança de Deus. O que tem de gente que olha para si e não se valoriza no que deve se valorizar, a primeira coisa que ele tem que entender é que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E ali tem gente que a impressão que dá é que olha para dentro de si e enxerga coisas feias demais. Poxa, eu preciso olhar para dentro de mim e enxergar. A primeira coisa que eu preciso entender é que eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Só por aí já é motivo para eu entender que eu preciso dar os próximos passos. Né? Eu só quero fazer antes de chegar no segundo passo, fazer uma definição aqui entre relacionamento intrapessoal e interpessoal. Intrapessoal é o eu comigo mesmo. É a maneira como eu me relaciono comigo mesmo. É um olhar para dentro. E relacionamento interpessoal é como eu me relaciono com as pessoas. É um olhar para fora. É um olhar ao redor. Então, o intrapessoal é um olhar para dentro. E o interpessoal é um olhar para fora. E aí a gente caminha nessa de olhar para fora, de olhar para as outras pessoas, né? Para o terceiro passo. Né? O primeiro foi, então,
a escolha, o segundo, o autoconhecimento, e o terceiro é conhecer o próximo. Conhecer o outro. E aqui tem uma situação que não é fácil, né? Conhecer as outras pessoas requer tempo. Não dá para a gente conhecer as pessoas assim, de hoje para amanhã, da noite para o dia, do dia para a noite. Requer tempo. Eu já me decepcionei várias vezes comigo mesmo, porque tirei uma conclusão precipitada acerca de uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer. Uma pessoa que veio trabalhar comigo, eu falei, ixi, não vai dar. Aqui não vai casar, não. Sabe aquela que o pessoal fala aí? O meu santo não casou com o dela, sabe? Essas coisas assim. O espírito não bateu. O espírito não bateu, né? E aí, por aí vai. Então, e aí, depois de um certo tempo convivendo com a pessoa, aí a gente pôde entender, eu pude entender que não era tudo aquilo, ou não era nada daquilo que eu havia imaginado no primeiro momento, né? Então, precisa dar tempo para conhecer as pessoas. Eu não posso, na primeira impressão, e ficar com ela, com aquela impressão, né? Eu tenho consciência, né, de que o meu primeiro contato com as pessoas não é do mais agradável. As pessoas têm duas certezas quando passam a me conhecer, né, melhor, né? Ou elas têm a certeza de que eu sou chato mesmo, ou elas têm certeza que eu não sou nada daquilo que elas imaginaram, né? E, na verdade, apesar dessa cara assim meio fechada, sempre muito sério, eu sou muito fácil de relacionar. Eu sou tranquilo para relacionar com as pessoas, né? Mas também sou capaz de fazer uma viagem de 12 horas num ônibus com a pessoa do meu lado e trocar 2 ou 3 palavras. Mas se puxou assunto comigo, puxou conversa comigo, já virou amigo. Vamos embora, tal, eu sou muito, muito tranquilo. E aí, nessa de conhecer o outro, conhecer o próximo, pastor, a gente tem que lembrar que lá no Novo Testamento, a maior ênfase, principalmente nas cartas de Paulo, é uns aos outros. Não é nunca para si, mas é uns aos outros. É olhar para fora, é olhar ao redor. Então começou lá no Éden, com 2 pessoas, e veio se estendendo. Aí Paulo vem e fala, Paulo e os outros apóstolos, né? Vem e fala uns aos outros. Admoestai-vos uns aos outros, amai uns aos outros, perdoai uns aos outros. É olhar para fora. Então, relacionamento interpessoal requer uma boa escolha, um autoconhecimento, conhecer o próximo. E aí a gente entra no 4º passo, que é respeitar as diferenças. As pessoas pensam, agem e veem de forma diferente. Então faz-se muito necessário que a gente consiga enxergar além dessas diferenças para que a gente consiga trilhar um caminho seguro, saudável, agradável ao lado dessas pessoas. A gente estava falando lá no começo sobre os perfis comportamentais, né? E eu disse que nós temos 4 perfis, né? Que é o dominante, o influente, o estável e o analítico. 4 perfis. Então, cada um é diferente do outro. Vai agir de forma diferente mesmo, na mesma situação. A mesma situação, um vai agir com mais impulsividade, o outro com mais brando, vai mais tranquilo, mais calma, na mesma situação. Agora, isso tem a ver com o perfil comportamental de cada um. Por isso faz-se muito importante a gente entender qual é o perfil do outro, né? Imagine que os casais pudessem tivessem acesso a essa ferramenta, de um conhecer o perfil do outro. Ah, mas peraí, estou casado há 24 anos. E daí? Está casado há 24 anos, não quer dizer nada. Significa que conhece bem a outra parte. Mas será que conhece mesmo?
a gente tem uma ferramenta que a gente usa, que é linguagem de valorização. E o exemplo mais prático para isso aqui é homem e mulher, casal. Que às vezes o homem chega em casa e aí a mulher já chegou, ou não, nem saiu, ou ficou em casa. E aí o homem, ao invés de ir ajudar a mulher na cozinha para arrumar o jantar, ajudar a fazer a comida, ou depois, né, arrumar a cozinha, não, ele vai, toma o banho dele, senta no sofá, fica lá esperando a mulher cozinhar, bem, amor, vem, tá pronto a comida, vai lá, come, ele sai, às vezes nem tira o prato da mesa, deixa lá, tal. E, na verdade, o que ela queria, aí ele chega, traz um buquê de flor, traz um bombom, traz um presentinho para ela. Não que ela não goste, gosta, mas eu tenho certeza que boa parte dessas mulheres gostariam que ele, ao invés de trazer um bombom, uma flor, que fosse ajudar na cozinha. Para aproveitar o tempo, para ganhar tempo, ficar um com o outro mais. E as mulheres estão aqui todas concordando. Olha só, bom, eu não posso nem discordar, né? Porque é assim mesmo que funciona, né? E eu gosto muito de falar sobre isso e tenho muita tranquilidade para falar sobre isso, porque eu sempre que... Só não ajudo a minha esposa na cozinha quando eu não posso, né? Mas nem sempre foi assim. Olha a questão na mudança aí, né? Antes de me casar com a minha esposa, estou casado há 24 anos, eu tive uma namorada que via o pai dela, todas as noites o pai ia ajudar a mãe dela na cozinha, a lavar a louça. Só ia jantava e ficava lá lavando a louça. E eu, mas nunca que eu vou fazer um negócio desse, mas nunca. E aí depois me casei e no começo do casamento não fazia mesmo. Aí um dia caiu a ficha, né? Falei, poxa vida, eu saí de casa sempre muito cedo e chegava em casa 7 horas da noite, 6 horas e tal. E fazia exatamente isso que eu falei, ficava lá sentadão no sofá. Tentar tomar meu banho e ficava esperando a comida. Um dia caiu a ficha, falei, peraí. A coisa que eu mais gosto é estar do lado da minha esposa, é ficar junto dela. O tempo que eu estou sentado aqui no sofá, ela está lá na cozinha fazendo comida, é tempo perdido para mim e para ela. E sobrecarregando ela. Aí então eu passei a ficar mais próximo, né? A ajudar de alguma forma. E hoje eu até ajudo bem na cozinha quando eu posso, né? Até me arrisco a cozinhar um pouquinho, né? Não sou nada dessas coisas, mas arrisco lá. Então, assim, precisa ajudar. Então, eu tenho certeza que muitas das mulheres gostariam de receber, ao invés de um presente, a ajuda. E aí, nessa ferramenta, a linguagem de valorização, nesse caso, em alta, né? Seria o ato de serviço que ela gosta, né? Uhum. Claro que ganhar um presentinho também é sempre bom, né? Mas, né? Então, isso é muito importante, é muito interessante a gente saber respeitar as diferenças, né? Então, olha só. Eu escolho bem, que eu escolho me relacionar bem com as pessoas, aí eu invisto em autoconhecimento. Aí, quanto mais eu me conheço, mais eu consigo entender o outro e conhecer melhor o outro. E nisso, como eu me conheço melhor o outro, eu consigo respeitar as diferenças. Quando eu consigo esses 3 passos aqui, eu estou praticamente pronto para entrar no próximo passo, que é a empatia, que é me colocar no lugar do outro. Mais do que isso. Mais do que colocar-se no lugar do outro. É sentir a dor do outro. É olhar da perspectiva do outro. Quanto mais eu me conheço, mais fácil fica de entender o sentimento do outro. Mais fácil fica eu me colocar na perspectiva do outro e enxergar as coisas da forma como ele está vendo. Claro que eu nunca vou conseguir enxergar na totalidade, sentir de fato a dor que o outro está sentindo, porque não estou na pele dele. Mas eu consigo chegar muito próximo
de entender o sentimento que ele está passando. Porque eu me conheço, eu conheço o outro, eu respeito a diferença e eu consigo, então, me colocar no lugar da outra pessoa, né? E aí tem um texto de Mateus 7,12 que é muito legal para isso aqui, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Onde Jesus fala assim, ó, façam aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito contigo mesmo. Então, olha a importância do relacionamento. Quando eu olho para o outro, conheço bem o outro, respeito as diferenças de todos, né? Me coloco no lugar do outro e aí eu vou tratá-lo da forma como eu gostaria de ser tratado. Olha como a gente consegue caminhar bem por esses passos e na sequência. E é um ligado ao outro. Esse passo é um na sequência do outro. Não tem jeito de você atropelar. E não são interdependentes. Na verdade, são dependentes. Né? Não são autônomos, vai um para cada lado. Não, eles são entrelaçados, tá ali, dependentes um do outro. Né? E aí eu chego no sexto passo. E o sexto passo é comunicação. E aí aqui a gente não pode fugir da Bíblia de novo, porque a Bíblia fala assim, em Eclesiastes, tem o tempo de falar e o tempo de ficar calado. Eu preciso encontrar o momento certo e também a maneira certa de se falar. No ambiente profissional, eu já vi muitos líderes perderem excelentes colaboradores porque não souberam falar, comunicar-se com seus liderados. E lembraram da estatística? 66% das pessoas que se demitem-se do seu líder e não da instituição, porque o líder não sabe se relacionar. Então, grandes líderes, não vou colocar grandes líderes, porque grandes líderes sabem como liderar, mas muitos líderes perderam muitos colaboradores excelentes porque não souberam colocar a palavra certa na hora certa. Eu preciso olhar para mim. Então, olha só, quando eu me conheço e eu conheço o outro, eu consigo entender qual é o momento certo de falar com aquela pessoa. Mas se eu não conheço a pessoa que se relaciona comigo, eu vou chegar atropelando, falando de qualquer jeito. E às vezes ela não está no momento certo para ouvir aquilo que eu tenho a falar, mesmo que seja necessário e verdadeiro. O contrário também é verdadeiro. Pode ser que eu não esteja num bom momento para falar com ele. E se eu me conheço, eu vou encontrar o melhor momento para falar com ele. E a maneira certa. Ah, mas está falando em ambiente profissional. Eu sou cristão evangélico há 26 anos. E já vi um bocado de gente abandonar a igreja porque um líder não soube colocar a palavra certa no momento certo, não teve sensibilidade. Às vezes é necessário dar uma chamada de atenção em qualquer lugar, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, na igreja. É lógico que sim. Você é pastora, você sabe disso. Só que tem o momento certo. Mas eu preciso conhecer, então, a minha ovelha. Ter sensibilidade para achar o momento correto de falar. Porque pode ser que ela esteja somente vivendo um momento ruim ali e às vezes aquilo que aconteceu foi um deslize que aconteceu e ela agiu daquela forma, precisa ser corrigida, precisa ser orientada, mas não naquela hora e não daquele jeito. Então, a comunicação ela é fantástica, ela é extremamente necessária no relacionamento interpessoal. E a gente precisa achar a maneira certa e o momento certo de falar, né? De encontrar.
às vezes a gente precisa ter atenção para ouvir, né? A gente investe muito em oratória, né? E esquece de praticar a escutatória. Às vezes, o nosso colaborador, o nosso parceiro, colega de trabalho, nossa ovelha, o irmão na igreja, ele quer só desabafar. Teve uma época da minha vida que eu falava muito de... eu tenho muita facilidade para trabalhar fazendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, às vezes atendia a pessoa aqui na minha sala e estava trabalhando e conversando com ela, e já estava pensando numa solução para falar para ela quando ela, naquilo que ela estava falando. E, na verdade, depois eu entendi isso e achei, me corrigi, né? Que era uma baita falta de educação da minha parte. Primeiro, que eu precisava parar para dar atenção a ela, e segundo, que muitas vezes a gente pratica a escutatória da forma errada. A gente escuta já pensando numa solução para dar para a pessoa. E às vezes ela não quer solução nenhuma. Às vezes ela quer só ser ouvida. E a gente deixa e perde uma amizade, perde uma pessoa importante no ministério, importante dentro da nossa profissão, porque a gente não deu o ouvido na hora que precisava, do jeito que precisava. Então tem a maneira certa de falar, a maneira certa de ouvir, tem a maneira certa de se comunicar e a hora certa também. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado. E aí passamos para o sétimo passo, que é doação. Doar-se é fazer a diferença na vida de alguém. É abrir mão em favor do próximo. É dar atenção a alguém, mesmo que você esteja carregado de trabalho, carregado de coisas para fazer. Às vezes você está precisando de atenção. Também, né? Também. Aí você dá a alguém. Exatamente. E assim, de você estar, parar mesmo, né? A sua, aquilo, quando eu falo de doação, tem gente que pensa que doação é arrumar uma cesta básica e doar. É também. Mas não é disso que eu falo. É doar algo seu, que você tem em prol da pessoa. Não físico, mas dá o ombro para a pessoa chorar. Dá o ouvido para a pessoa falar. Né? Ah, mas tem gente que só reclama. Ué, escuta a reclamação dela e orienta da forma correta. Gasta um tempo. Né? Uma vez estava preparando uma mensagem para pregar na igreja e eu estava atrasado com a preparação da mensagem. E aí chegou uma pessoa na minha sala para conversar comigo. E eu estava... Era sexta-feira, ia pregar no sábado de manhã, e estava lá cheio de coisa para fazer, e ainda precisava terminar, concluir o raciocínio todo ali. E aí ela chegou na minha sala, sentou e queria conversar. Eu falei, meu Deus, não vai sair essa mensagem aqui. E aí o texto que eu estava trabalhando, o texto que Deus colocou no meu coração, era exatamente um texto que Jesus parou a sua caminhada para dar atenção a uma mulher. E depois que ela saiu da minha sala, ela estava precisando, de fato, conversar. E ela ficou na minha sala mais de 1 hora. Eu tive que abortar minha missão lá no laboratório, saí, fui embora para casa, cheguei em casa, aí que eu fui concluir a mensagem. E aí depois eu entendi. A maior aplicação da mensagem Deus estava dando era para mim. Que eu precisava abrir mão de uma parte do meu tempo, ainda que ele estivesse pequeno, para ouvir. Doação, é doar-se. E o maior exemplo que a gente tem de doação é Jesus Cristo. O exemplo que eu dei aqui, que ele parava para ouvir as pessoas, para dar atenção às pessoas. E mais, ele doou a sua própria vida, por mim, por você, por nós. Né? O maior exemplo de doação. E aí, olha só, a gente parte para o 8º passo. Pastor, o 8º passo é resiliência.
eu acho que esse é o passo mais difícil de todos. É o passo mais difícil de todos. Mas ele é muito possível. E é uma questão de prática. Eu costumo, assim, exemplificar bem longe mesmo do que é o termo, mas assim, é como andar de bicicleta. Andar de bicicleta, no começo, para quem não sabe, é um desafio tremendo. É difícil. Mas depois que você aprende, vai praticando, você solta do guidão, você anda só pedalando, faz um monte de coisa. A questão é prática. Resiliência, o termo vem da física. E ele a física define assim, a capacidade que um determinado material tem de voltar ao seu estado normal depois de uma forte compressão, depois de uma forte pressão. O exemplo mais prático é a espuma, a esponja. Né? Você aperta ela deforma. Quando você abre a mão assim, ela volta ao seu estado normal. Aí a psicologia entendeu que dava para aplicar isso no ser humano, nas relações interpessoais. E aí, então, falou assim, a definição ficou assim. Resiliência para o ser humano é a capacidade que o indivíduo tem de voltar ao seu estado normal depois de uma forte pressão interna ou externa. Mas por experiência própria, eu acredito que dificilmente a pessoa volta ao seu estado normal. Depois de passar por uma forte pressão e ela passar por aquilo, ela volta mais forte. Ela não volta mais do jeito que ela era. Ela volta mais forte. Então, resiliência tem a ver com perdão. Resiliência tem a ver com ressignificação. Por isso que eu digo que é o passo mais difícil. Porque perdoar não é fácil. Mas, uma vez que você começa a praticar o perdão, você fica bem resiliente, bem à vontade e fica fácil. Não importa o que me aconteceu. Não importa o que falaram a meu respeito. Importa é o que eu vou fazer com aquilo que me aconteceu, ou a partir daquilo que me aconteceu, ou o que eu vou fazer daquilo ou com aquilo que falaram de mim. Isso é ressignificação. É dar um outro sentido. É ressignificar aquilo que aconteceu comigo. E nas relações interpessoais, a gente vai passar por isso. Tem gente que vai nos decepcionar. Tem gente que é seu amigo, vive com você, mas vai te decepcionar. E aí, se você não perdoar, acabou ali o relacionamento. Agora, se você perdoar, ou seja, eu vou dar um novo sentido para aquilo, uma nova significação para aquilo, aí é outra coisa. Então, resiliência é o mais difícil, na minha opinião, tá? Mas também acho que é o mais prazeroso de todos, quando você consegue alcançar e passar. Eu me considero uma pessoa bastante resiliente. Eu não tenho dificuldade de perdoar as pessoas, não tenho... mas isso acontece. Eu parto do princípio seguinte princípio. Jesus me perdoou. Quem sou eu para não perdoar o outro? Então, parece fácil falar. Quer dizer, falar é fácil mesmo, né? Mas não é difícil de praticar, sabe? Eu acho que a questão é começar. É começar. Começa, experimenta. Mas e se? Não tem e se, é a sua parte. É o que você, não importa o que o outro, é você. Né? Então, esse passo é extremamente importante. Né? Todos são, mas esse eu acho que é ali. Agora tem um próximo passo, que é o nono, que é a afetividade. E esse também é muito interessante. A afetividade é afeto.
É o agente, e o afeto é o agente modificador de comportamento. Afeto tem a ver com amor. E, e amor, para mim, é muito mais que sentimento. Amor é atitude. Mesmo nas pequenas coisas. É atitude. Eu preciso demonstrar amor em tudo que eu faço. Principalmente naqueles pequenos atos. Nas pequenas coisinhas que parecem insignificantes. Demonstrar amor. E o maior exemplo também que a gente tem aqui de amor é Jesus, né? Que deu a sua própria vida, né? Em amor a todos, né? João 3,16. E aí é fantástico também, né? E eu costumo fazer um paralelo entre amor e ódio e HDL e LDL, que é o bom colesterol, que é o HDL, e o LDL, que é o mau colesterol, né? O HDL e o LDL, eles competem pelas paredes das artérias do nosso coração. Quanto mais LDL, que é o mau colesterol, eu tenho no meu coração, mais a artéria perde a sua elasticidade. Chega um ponto que tem tanta gordura, tanto LDL, que entope e aí dá infarto e tal, né? Ou seja, as artérias perdem a sua elasticidade quando tem muito LDL. Quando tem bastante HDL, é tranquila, não perde a elasticidade, né? Não por esse motivo, né? E aí, qual é o comparativo com amor e ódio? Quanto mais ódio eu tenho no meu coração, mais duro é o meu coração. Menos capacidade de amar eu tenho. Quanto mais amor eu tenho no meu coração, mais flexível, mais maleável é o meu coração. Muito melhor pessoa eu serei, muito melhor pessoa eu sou. Né? Então, a gente precisa investir em amor. A gente precisa amar as pessoas incondicionalmente. Ah, mas se não tem se. É amar como Jesus amou. Incondicionalmente. Aqui não tem vírgulas. É amar por amar mesmo. E aí, todos os passos anteriores se encaixam perfeitamente. Não, porque se não tiver amor, eu não vou fazer uma boa escolha e tudo me vai, né? Mas quando eu faço uma boa escolha, eu me autoconheço, invisto em conhecimento, eu consigo conhecer o próximo, respeitar as diferenças, me colocar no lugar da outra pessoa, que é a empatia. Eu consigo ter comunicação, comunicar melhor com as pessoas, me doar mais, né? Consigo ser resiliente, consigo amar, e aí eu chego no 10º passo, que é a sabedoria. E aí, pastora, quando você trilhou os 9 passos anteriores, você chegou no 10º passo, que é a sabedoria. A sabedoria é viver uma vida equilibrada. E viver uma vida equilibrada é necessário investir nos 9 passos anteriores, senão a gente não consegue. E eu gosto muito de uma frase da escritora brasileira Cora Coralina, que ela diz assim: o saber a gente aprende com os livros e os mestres, mas a sabedoria a gente se aprende com a vida e com os humildes. Então, se a gente não se relacionar, a gente não vai aprender a viver e não vai ter sabedoria. Viver os 10 passos, trilhar pelos 10 passos, é alcançar uma vida equilibrada. E relacionamento interpessoal requer um investimento profundo e passar por esses 10 passos. Não tem outra escolha. E como é que eu chego lá? Qual é o caminho para, por exemplo, eu me conhecer melhor? Aí a gente falou, né, de análise de perfil comportamental, né? Essa é a primeira possibilidade, né, de você se autoconhecer. Olhar para dentro de você. Quando você conhece seu perfil, você consegue se relacionar melhor com as pessoas. E quando as pessoas ao seu redor também conhecem o seu perfil, a gente consegue viver uma vida melhor, nos relacionarmos melhor, né? E a Bíblia tem vários ensinamentos para nós a respeito disso. Eu gosto de Romanos 12:18, que fala assim: no que depender de você, faça todo o possível para viver em paz com todos.
Então, se temos 3 pessoas convivendo no nosso lar, se cada um, não, se depender de você, Walter, se depender de você, Jô, se depender de você, Márcia, que é minha esposa, no que depender de você, faça todo o possível para viver em paz com todos. Então, se cada um fizer a sua parte, não tem jeito de dar errado. Né? Então, olhar para dentro, fazer uma análise do perfil comportamental, entender qual é a linguagem de valorização do outro, descobrir suas forças pessoais, âncoras de carreira, participar de palestras, treinamentos, assistir essa live aqui, que tenho certeza que algumas coisas dá para aproveitar, né, do que a gente falou aqui. Muitas, Então, todas. então é muito importante. Esses são os 10 passos do relacionamento interpessoal, e eu acho que é fantástico. E aí também não adianta nós termos só espectadores, né, doutor? A gente vai em congresso, vai no culto, a gente vai em palestras, a gente ouve no YouTube, a gente faz cursos online. Você pode ouvir tudo, mas se você não colocar em prática, não serve de nada, né? Então nós temos que pegar esses 10 passos e levar na nossa vida no dia a dia. Não só em casa, mas no trabalho. Porque tem pessoas que é de um jeito em casa e de um jeito no trabalho, né? Ela é de outro Também. jeito na igreja e de outro jeito no campo de futebol. De outro Uhum. jeito no salão de beleza. Aí não adianta nada. Então, Não. se a gente pega esses passos e a gente acrescenta na nossa vida, em casa, no trabalho, no salão de beleza, no curso, na palestra, na igreja, em todos os lugares, com certeza, com Jesus no nosso barco e nós adquirindo conhecimento, nós seremos pessoas melhores, né? Sem dúvida nenhuma. E assim, o teu público feminino aqui, nessa série que você está fazendo, eu não tenho dúvida nenhuma de que, conforme eu falei no começo lá, a mulher ela é chave para esse relacionamento. As pessoas dizem aí, né, que assim, a minha esposa diz assim, eu não tenho sorte que eu não vou ter nora, só genro, né? Por isso que a mulher, a nora com a sogra não se dão muito bem. Mas a minha esposa, por exemplo, ela se relaciona muito bem com a minha mãe. É muito tranquilo. Agora, cada um tem que fazer a sua parte. E isso que você falou é fundamental. Se a gente participar de tudo isso e não colocar em prática, Continua do sede, mesmo jeito. sede praticantes da palavra, não somente ouvintes, né? Uhum. Conforme o Tiago fala lá. Então, a gente precisa muito investir nisso. E a mulher, ela é papel importante na questão de Doutor, está relacionamento. dando aqui no reloginho que nós temos 20 segundos. Eu gostaria muito de te agradecer. Foi um tempo precioso e riquíssimo para todos nós. Tenho certeza que nós vamos ficar com muito mais sabedoria do que antes e vamos colocar tudo isso em prática. Muito obrigada. Que bom. Fiquem com Deus.